Tayana Aragão, oncologista clínica, e Tainara Carvalho, mastologista. Vocês foram convidados para o podcast, é assim que a gente fala. É um podcast onde a gente fala de forma simples, de forma direta, de forma didática e, acima de tudo, responsável. Esse programa nosso, ele vai ao ar toda segunda-feira, sempre às segunda-feira, você pode procurar que vai estar lá no feed do Spotify e no feed do YouTube. É assim que a gente fala. E aí, Bruna, quem faz esse programa? Quem somos? Jorge Ramos chegou com tudo. Introduzindo as nossas... Eu me senti em escola de samba agora, né? Nossas convidadas ilustres, né? Começando aí o Outubro Rosa, esse mês tão importante para nós mulheres e para toda a sociedade de maneira geral. Então, estamos começando esse episódio com essas duas maravilhosas e a nossa abordagem, nossa ideia aqui é ser um pouco diferente na abordagem da questão do Outubro Rosa, porque é um mês que a gente ouve muito falar, às vezes, das mesmas coisas. Então, a gente quer uma abordagem um pouquinho diferente e trazer a experiência delas para cá também, no envolvimento com as pacientes. Então, o tema de hoje seria: se eu tivesse 20 anos, 35 ou 45 anos, o que eu preciso fazer para evitar a doença ou, enfim, já se tiver o diagnóstico, como que a gente vai passar em cada idade, certo? Beleza. Prontas? Pronto. Vamos embora. Então, vamos começar com 20 anos. Se eu tivesse 20 anos. Só um parênteses. Vocês sabiam que hoje é um episódio comemorativo, né? Não, é? Sabia, Ricardo? A gente tá gravando. Ah, hoje é eu o sei o que você vai dizer. 25º. Hoje é o não. 25º episódio, pô. É o 25º episódio. Mas a comemoração não é por isso. É porque depois de um ano de gravação eu consegui sentar na frente de Bruna aqui. Primeira vez que eu e ele conseguimos aliar a Ou vai dar muito certo, ou a gente vai discutir. Ao final saberemos. Sem chance pra discussão, né, Jorge? É isso aí. Pois é mesmo, primeira vez Primeira que a gente vez, consegue se reunir. é Meu isso mesmo. maior parceiro é Meira, né? É Meira, é. Eu já gravei com Meira, já gravei com Carol algumas vezes, mas com Bruna nunca. Primeira vez. Então, se eu tivesse 20 anos, doutora Tayana, o que é recomendado para essa mulher, as meninas de 20 que estão nos ouvindo? Ela tem que se preocupar já com câncer de mama? Qual é a rotina que ela tem que fazer? Qual é o recado que a gente tem que dar para essas mulheres de 20 anos? Primeiro, obrigada pelo convite. Falo que eu assisto vários, não toda semana, mas assisto vários. E eu acho um privilégio estar aqui entre prazer vocês. nosso. A ideia de fazer multidisciplinar, assim, foi uma coisa muito fora da caixinha. Eu achei que foi muito legal e imagino que tem uma plateia boa aí acompanhando. Bom, eu acho que com 20 anos a gente não deve pensar tanto em câncer de mama, porque não é uma idade que é muito frequente o diagnóstico. Porém, quando a gente fala em prevenção para câncer de mama, a gente fala desde a adolescência, a vida inteira. Então, ontem, até 1º de outubro, eu fiz uma palestra numa escola de adolescentes. Eu vi no seu Instagram. E assim, foi muito legal, porque eu fiquei pensando assim, gente, a prevenção começa ali. É ali que eles têm que começar a comer bem, elas e eles têm que começar a comer bem, eles têm que começar a fazer atividade física, eles têm que parar de fumar, não fumar no futuro. Então, a prevenção já é desde lá atrás, desde a adolescência e chegando aí nos 20 anos, né? Bons hábitos, a gente sabe hoje atividade física, evitar essa exposição a cigarro, a álcool, né? E a outras drogas. Então, nessa fase, a gente foca um pouco mais na prevenção. É óbvio que toda menina, depois a partir do momento que começa a menstruar, e principalmente quando começa a ter atividade sexual, vai ter um acompanhamento com o ginecologista, né? Seja o ginecologista ou um clínico geral, se for na saúde pública, o médico da UBS, né? Mas, em geral, tem um ginecologista que acompanha. E essa menina vai aos poucos conhecendo a sua mama, conhecendo ali as mudanças que vai ter no ciclo menstrual. E a partir do momento que o ginecologista entender, ele vai começar a pedir alguma prevenção, que na maioria das vezes pode ser algum exame de rotina, como se chama, e que na maioria das vezes nessa faixa etária vai ser um ultrassom, né? Mas não existe uma recomendação de uma vigilância para câncer de mama nessa faixa etária. Certo. É importante que se conheça a mama e que tenha um acompanhamento médico. Mas hábitos de prevenção, sim. O foco é desde essa faixa etária, né?
com o estilo de vida, né? Com estilo de vida. E você fala conhecer a mama. Conhecer a mama seria o autoexame? O autoexame faz parte, né, do conhecimento, é importante. Teve uma época que o autoexame era muito falado, depois ele foi muito criticado. E, enfim, eu acho que o autoexame é importante, mas eu acho que antes de a gente falar para todas as mulheres começarem a fazer o autoexame, elas têm que ter uma orientação como é. Porque, assim, muitas ficam muito ansiosas, porque acho que tem alguma coisa, não sei se é, não sei se não é. Então, assim, pelo menos quando o paciente começa a ir lá para mim, para avaliação, né, com mastologista, eu vou mostrar para ela, olha, isso aqui é sua glândula mamária. A glândula mamária, ela não é uma coisa lisinha, ela é ondulada. Você vai perceber que tem períodos do mês, no período pré-menstrual, que a sua mama vai estar mais dolorida, mais inchada, mais pesada. Então, essas orientações já podem ser passadas para essas meninas de 20, 25 anos que começam, né, o acompanhamento lá com o ginecologista ou com o clínico geral, para entender. Mas não ficar naquela pressão de vou fazer toda hora, o tempo todo, porque eu acho que isso traz mais ansiedade, né? Verdade. Orientar quando é a época melhor, pós-menstruação, né? Uma vez ao mês é mais do que suficiente. E como a Tayana falou, para essa faixa etária, né, o foco são nos hábitos de vida saudáveis, né? Achei interessante você ter ido palestrar numa escola, né? Acho que hoje em dia a gente vê menos em relação à atividade física nessa faixa de escola, né? E na minha época, eu fiz atividade física desde de novinha, né? Então o esporte sempre esteve na minha vida, tanto que hoje em dia a atividade física faz parte, é igual a comer, tomar banho e dormir, faz parte, tá dentro da minha rotina. Então se você começa desde cedo nessa idade, vai virar sua rotina, vai virar hábito, né? Então essa é a parte mais importante. E o ultrassom que você falou é um exame simples, altamente disponível, né? Então, fácil de ser realizado, não tem contraindicação. Então, é um exame que dá para ser feito uma vez ao ano. O Brasil recentemente saiu da faixa de pobreza, mas é a primeira vez que a gente tem mais adolescentes obesos do que não obesos, né? Na nossa história. Então, mais um motivo para a gente focar nessa orientação desde cedo, né? Os nossos meninos, as nossas meninas estão ficando obesas por diversos motivos, né? O valor dos alimentos, a própria indústria, a divulgação dos alimentos que não são saudáveis. Então, acho que a gente tem que focar lá desde trás. Eu vi uma referência uma vez que, se eu não me engano, aí me corrijam se eu estiver errada, a atividade física, ela reduz em média 30% o risco de câncer de mama. Uhum. Essa é a faixa de 30% a 40%. É importante impacto gigantesco, né? A gente sempre fala em atividade física de maneira muito geral, né? Mas existe aquela atividade física que é regular, que tem uma periodicidade, né? O que une uma atividade aeróbica com atividade de resistência, esse é o ideal, né? E então, tempo, né, também. Falando de tempo. Então, a recomendação, né, que é de maneira geral, 150 minutos de atividade física por semana. Quando você soma 150 e a gente precisa ter uma atividade aeróbica, que é uma caminhada, uma natação, uma corrida, uma bicicleta, uma atividade de resistência, e aí a gente dá muita ênfase à musculação, porque a gente sabe que a musculação, embora a maioria das pessoas não goste de ficar levantando peso, mas é o que mais traz saúde óssea e muscular, e alguma atividade até de equilíbrio, né? Em geral, essa é a recomendação. Mas, além dessa atividade física, que nem sempre é possível na nossa vida em 2025, porque não sobra tempo, porque custa caro, porque a gente tem múltiplas funções, se manter ativo também é algo muito útil, né? Aí a gente não chega nesses 20% e 30% de benefício, mas a gente tem benefício. Então, para o carro mais longe, vai caminhando até chegar no lugar, ao invés de pegar o elevador, sobe a escada, do consultório. né? Enfim, coisas que a gente sai da zona de conforto. Trabalha o dia todo sentada, levanta um pouquinho, vai na geladeira pegar uma água, né? Enfim, esses hábitos são se manter em atividade, né? Deixar o sedentarismo. E isso é um pouco diferente da atividade física sistemática mesmo. Mas ambas têm um benefício. Ô Jorge, você sabia que a gente tem uma triatleta aqui? Sabia disso. É uma triatleta. É a Iron Woman também? Meio Iron Woman.
Depois a maternidade chegou e agora meu Ironman é do quarto para outro quarto e aí não dá. Essa coisa da Já se atividade retoma. física. Essa coisa da atividade física, 100% dos episódios, 100% a gente falou sobre atividade física, né? Não tem como fugir disso. Não tem como fugir. Agora, uma coisa que é importante é a pessoa entender que não adianta ela, aos 50, não, agora eu vou começar a fazer, né? Tudo bem, quem tá aos 50 e nunca fez, nunca é tarde. Comece em qualquer momento. Mas a mensagem eu acho que agora é para as meninas dos 20, né? Dos 20, dos 17, dos 18, que seja. Se eu tivesse como listar um arrependimento na vida, eu tenho ter parado de fazer atividade física com 16 anos de idade. Eu fiquei dos 16 aos 36 sem fazer nada. E, bicho, isso é um arrependimento. Então, que fica a mensagem aí pras meninas e para um eventual menino que estiver ouvindo, que não pare de fazer exercício. Não pare de fazer exercício. Isso é fundamental. Aos pais também, né, que estão ouvindo, Sim. para influenciar os filhos, Isso. porque é um grande remédio e vai evitar lá na frente muita coisa, né? E quando a gente faz, a gente estimula muito mais o outro a fazer. Sim. Então, o pai e a mãe que Verdade. faz, Por exemplo, as crianças vão querer fazer. Os seus irmãos, irmãs, enfim. O exemplo arrasta muito mais do que só É isso aí. falar. Né? Você Uma crescer num orientação. ambiente de atividade física faz diferença. Exato. Da Viu cultura da minhas atividade, filhas né? no domingo, né? No evento sim. lá, as 3. Já tem a roupinha de academia e pequenininha no tapetinho fazendo. Isso, lá é o os exemplo, exercícios. né? É o exemplo. bem A gente é exemplo para tudo, e para isso, então. Aham. Uma dúvida em relação aos 20 anos, que eu já ouvi no consultório mais de uma vez, doutor, o anticoncepcional pode aumentar o risco de câncer? Então, tem vários estudos, né? Os estudos começaram bem conflitantes. Uns falavam que aumentava o risco, outros não demonstraram esse aumento do risco. E um estudo que teve um número bem grande de pacientes, mais de 1 milhão de pacientes lá na Dinamarca, 2017. O que ele mostrou foi que o uso de anticoncepcional, né, qualquer tipo que seja, né, com hormônio prolongado, né, o risco relativo de câncer de mama é aumentado. Mas isso não quer dizer que necessariamente aquela paciente vai ser uma paciente de alto risco a desenvolver. Então, tudo que a gente faz é pesando o risco-benefício, né? Então, às vezes a paciente está usando anticoncepcional, tratando alguma coisa por algum motivo ginecológico, e a gente não vai dizer, olha, é proibido você usar porque vai aumentar o seu risco de câncer de mama. A gente vai contrabalancear esse risco, né, com o que a gente já falou, atividade física, alimentação saudável, fazer ultrassom, enfim, essas coisas. Eu sempre falo que o câncer de mama, ele é multifatorial, né? Todo mundo fala isso. Ou seja, ele tem muitas causas. Se fosse só o anticoncepcional, seria até fácil, Seria fácil de a gente, não tem mais câncer de mama. Exato. Suspende todo o Suspende. anticoncepcional do mundo, não vai ter mais. Acho que é Então, importante assim, conversar, esclarecer o risco. É aquele tantos por cento, mas é tantos por cento aqui que você vai ter tantos por cento de benefício. É sempre uma Exatamente, balança, uma sempre um bom balança, senso entre o custo e o benefício, mas no fim das contas a gente vai ter a contracepção, a gente vai ter controle, né, de diversos outros problemas. Obviamente que se a menina puder ter um método não hormonal e isso não for um problema, tudo bem, a gente pode discutir com o ginecologista e optar, né? Se tiver uma história familiar muito rica em câncer de mama e a gente puder priorizar um método não hormonal, a gente tenta priorizar, mas não que o aumento do risco seja uma contraindicação a usar. Né? exatamente. Isso tanto para anticoncepcional como para a reposição hormonal lá nas mulheres mais velhas. Vale a mesma coisa, não tão velhas, né? Opa, Na menopausa. doutora, Na menopausa. comecei ontem. Toda mulher que chega já na perimenopausa ou na menopausa vai ter necessidades diversas, sejam mais ou maiores ou menores. Isso a gente pode começar a discutir terapia de reposição hormonal. Aí vem toda a responsabilidade de como se faz, tem várias maneiras, né? Então, todos os hormônios entram nesse mesmo raciocínio. Tem que ter um médico responsável que saiba o que está tratando, o hormônio que vai usar, porque o estrogênio é diferente da progesterona, inclusive para o risco de câncer de mama. Sim. Então, tem muita conversa para se ter, assim, mas tudo na medicina, infelizmente, vai ter risco e benefício. Até uma dipirona que a gente dá, tem, se você colocar lê a na bula, balança, né? né? Nossos pacientes chegam assim, doutora, mas eu li a bula disso aqui, eu acho que eu não quero tomar esse negócio, não. Realmente, não vai ter nenhum remédio, a não ser atividade física, né? Que não tem Que prejudicação. tenha efeitos, que não tenha efeito colateral, né? E mesmo atividade física, se mal feita, vai dar ruim, né? É.
fazer uma volta aqui só pra não perder a piada, viu, Ricardo? A gente, como homem, não se sente velho, não é porque a barba tá ficando branca, não. É porque quando uma mulher da sua idade diz que tá na perimenopausa, né? Aí você, eu tô ficando velho. E aqui foi bem precoce, viu? Lá com Eu me 35, lembro, você contou essa o história ovário aqui. começou a dar uma falhada. Depois ele engatou e aí veio o sarinho ao natural, mas agora E você ele falou tá agora que você voltando. começou ontem o quê? A progesterona. Ah, Eu passei com a gineco e aí ela orientou para começar a terapia de reposição à progesterona. Aí eu vou avaliando, aham. porque nessa fase, né, o ovário para de funcionar, daqui a pouco ele volta a funcionar e para de novo, então fica nessa oscilação. E aí essa preocupação na terapia de reposição hormonal, que eu recebo muitas pacientes com preocupação de risco de trombose, por exemplo, e aí abordam sempre a questão de câncer de mama também, mas aí a gente vai falar aí na faixa etária mais Qual a mulher adequada. mais nova que vocês já viram com câncer de mama? Só por curiosidade. Ia perguntar isso agora, qual a idade mais jovem que vocês Eu viram? vi uma paciente na residência de 25 anos, mas acho ela tinha uma mutação genética, né, que conferia um risco altíssimo de câncer de mama. Ela teve um câncer de mama localmente avançado, fez o tratamento, cirurgia, químio, e não lembro exatamente quanto tempo depois ela evoluiu com metástase cerebral. Aham. Então foi aquele momento, né, tenso, né, que se uma menina de 20 e Fora poucos da anos. média, com certeza. Mas a gente E sabe- você, Thay? É outra coisa. Eu acho que foi nessa faixa Também. etária também. E aí é uma coisa interessante. Com 20 anos câncer de mama, a gente pensar em alguma alteração genética. Com Né? Então a gente está certeza. falando de prevenção com atividade física e tudo, mas a paciente que tem uma mutação genética, muitas vezes o benefício de fazer todas essas coisas existe, claro, existe, mas ele não vai ser tão evidente assim por conta da mutação genética, né? Então, toda vez que a gente vê, e aí, toda vez que tem muita história familiar, como eu falei, o ideal é que já com o ginecologista comece a compartilhar esse dado, olha, tem muito câncer na minha família, porque de repente precisa fazer uma varredura ali naquela família para ver se tem alguma mutação genética que aumenta o risco de ter não só câncer de mama, como outras doenças. E aí, isso sim pode levar a mudança no rastreio. Né? Você Então, faz essa parte da genética, né? isso, Eu faço oncogenética e Como aí o que a gente Thay, faz, pra gente o entender? paciente vai no consultório justamente para levar essa informação Só familiar. por exemplo, repita aí quem é que tem indicação de fazer? Então, todas as pacientes que têm, os critérios eles mudam um pouco se a gente pensar no Brasil ou fora do Brasil, mas de maneira geral, toda paciente com menos de 50 anos, Certo. com um diagnóstico de câncer de mama, precisa levar essa informação com diagnóstico de câncer de mama, e aquelas que têm familiares que tiveram câncer de mama nessa idade, leva essa informação, seja para o ginecologista, para o mastologista, e acaba vindo para mim como oncogeneticista. O que a gente faz é estudar toda aquela história familiar, porque tem câncer de mama, às vezes tem câncer de próstata, de ovário, de pâncreas, de melanoma, e quando você coloca tudo junto, pode estar tudo numa mesma síndrome causada pela mesma mutação genética no gene. Então aí a gente busca isso através de um exame de sangue. Esse exame, de acordo com cada paciente, pode ser fornecido pelo plano de saúde, pago pelo plano de saúde, ou é feito de maneira particular. E aí, com isso, a gente, se encontrar a mutação genética, a gente pode modificar os exames que a gente faz para essa paciente, entendeu? Então, isso é importante. Quando tem câncer muito cedo, a gente pensar nessa possibilidade. Sim, com certeza. E o que você falou é interessante, porque quando a gente pergunta, né, no histórico familiar, a gente fala muito de tem histórico familiar, a paciente só pensa em mama. E às vezes tem outros tipos de câncer que ela acha que não estão relacionados. Então, quando é uma paciente jovem, né, abaixo de 50 anos, ou familiares, a gente tem que buscar ativamente esse histórico familiar para poder ir atrás de uma possível mutação genética, né? Apesar de os cânceres de mama, a maioria não terem relação genética. A maior parte dos casos eles não são. Entendi. Mas essa minoria, né, a gente começa a fazer um rastreamento de forma diferente, mais precoce. E a gente tem outras formas de reduzir o risco dessa mulher vir a desenvolver o câncer de mama, aquelas que são familiares, né? E indo agora mais para as pacientes de 35 anos, que aí já começa a mudar, né? Mas todo o surgimento de número de casos começa a aumentar, e aí começa a entrar no fluxo mesmo de fazer exames. Então, como é que vocês abordam essas mulheres com mais de 35 anos? O que é que elas têm que fazer? Qual é a orientação? Pronto. Então, acima de 35 anos, a parte de
prevenção, redução de risco, segue a mesma coisa, né? Aí, a partir dos 35, a gente já vai fazer o exame físico anual e o ultrassom. Mamografia depende dos casos, né? Se tem algum caso de histórico familiar, paciente que já teve algum tipo de lesão na mama, que confere um pouquinho de um risco maior. Eu costumo fazer uma mamografia aos 35 anos, tá? Não é algo que está de protocolo. Eu faço uma mamografia aos 35 para todas as pacientes. Entre 35 e 40 a gente faz mais uma. Eu digo essa mamografia de base, a gente faz uma outra nesse intervalo. E a partir dos 40 é que ela vira mamografia anual. Isso a gente falando para as mulheres de forma geral, né? Existem alguns métodos de a gente calcular o risco, né? Ver se aquela paciente tem um risco um pouquinho maior por histórico familiar, mesmo que não seja um histórico florido, né? Muitos parentes. Ou teve algum tipo de lesão na mama, enfim. Que aí a gente pode começar antes, né? Mas de forma geral, eu faço uma mamografia aos 35, junto com ultrassom. Entre 35 e 40, uma outra mamografia nesse intervalo. E a partir dos 40, anual. E acho que é importante a gente ressaltar que quando a mulher procura, né, a paciente de 32 anos, 34 anos, 36 anos, me procura por um achado no exame físico, ela sentiu alguma coisa diferente. Então, a mamografia ela não é só um exame de rastreamento, ela também serve como um exame diagnóstico. Porque tem gente que fica, eu posso fazer mamografia antes dos 40? Pode, se for indicado, se tiver a indicação. Então, paciente que palpou um nódulo, eu examinei, tem um nódulo ali, eu vou fazer a investigação. A mamografia faz parte de um exame diagnóstico também. Existe alguma mulher que não tolere fazer mamografia? Veja, a sensibilidade mamária é muito variável, né? De uma paciente para outra. Mas acho que a grande maioria consegue. Umas reclamam mais um pouquinho, outras menos. O que é que eu oriento? Vou te falar, dói, viu? Eu já Não é fiz. fácil, Não tenho 40, mas já fiz. E eu achei muito tranquilo. Muito rápido Eu acho também. Que depende também, talvez, ali da... Não sei se Depende da técnica, né? Depende da técnica, do tipo de mama, da tolerância, da sensibilidade de cada uma. Eu falo para as pacientes sobre dor na mama, eu disse, olha, é igual a cólica menstrual. Tem umas mulheres premiadas que tem quase nada, tem aquelas mulheres que sofrem bastante, né, com cólica menstrual. Então, para a mama é a mesma coisa, mas a mamografia dura 5 minutos. É rapidinho. É rapidinho, é um muito bem desconforto tolerável. Possível, Mas Eu me assim, lembro não é de- inócuo, assim, incomoda um pouquinho, né? Mas é isso, é rápido, segura um pouquinho, prende ali a respiração, vai um vai pouquinho. Eu me com lembrei de uma paciente em específico que diz que se recusa a fazer, jovem ainda. Aquelas que sentem muita dor e se recusa a fazer. Aí fica aquela situação, né? Assim, ela é esclarecida sobre o risco de não fazer, mas... A gente tem que esclarecer, né? Ninguém vai E para impor quem exame. tem silicone, como é? Mesma forma, não tem nenhuma contraindicação a mamografia para quem tem silicone. A diferença é que, além das incidências tradicionais, né, pegando o silicone, né, mostrando o silicone no exame, a gente vai ter as incidências que a técnica vai empurrar o silicone para trás para pegar só a parte da glândula mamária, que a gente chama de Eklund, é o nome só da manobra. Então, ao invés de fazer 4 fotos, né, de mamografia, serão 8, tá? Mas já vai vir essa pergunta ou já vai vir em mente em relação à radiação. A radiação da mamografia é mínima. Então, essas imagens a mais não elevam um risco, né? Não trazem um risco relacionado à radiação da mamografia. É um exame muito seguro. Teve aquele vídeo, né? Eu não sei se vocês lembram do ano passado, eu acho. Foi. Não foi? Que repercutiu pra caramba. Foi Me que atualize aí. até a Aquilo era sociedade... masto? Ela dizia masto, porém não tinha, né, o registro como masto. E aí a Sociedade Brasileira de Mastologia... atualize lhe aí. atualizar? Ela falou, foi um vídeo que viralizou dizendo para não fazer a mamografia porque tinha muita radiação, alguma coisa. E aí Ia dava ser câncer de cancerígeno. mama, entendeu? Sempre E tem, repercutiu muito. sempre Sempre tem. tem Disso, de que Esse como é tomou a radiação, proporção, eu acho, né? como é radiação, você vai ficar irradiando sua mama, vai dar um câncer pela radiação, né? Então, mas é isso, eu acho que é importante até reforçar, né? É uma dose de radiação super segura, mesmo que feita uma vez por ano. Sim. Não há evidência nenhuma de que a prática de
fazer a mamografia cause câncer de mama. E a gente sabe que o benefício de fazer Muito maior. é muitíssimo maior do que não fazer. Né? Eu pensei que vocês fossem falar daquele caso que repercutiu também, de uma mulher dizendo que câncer de mama não existe. Também. Né? Não tem Já jeito. foi outra. Câncer de mama não existe, é uma desregulação hormonal. É uma E aí só inflamação faltou- crônica, não E existe só faltou dizer assim, clique aqui e compre o tratamento. aqueles né? tratamentos. Enfim. É. Eu acho que É nesse um caso desserviço, também. É um né? desserviço, pô. Eu acho que É um nesse desserviço. caso Chega a ser também a desrespeitoso Sociedade com quem Brasileira teve, de né? Mastologia precisou intervir. Também foi, né? intervir. É, esse eu sei que deu uma repercussão grande aí. Grande. E Thay, uma pergunta até... Quase quer dizer qual tá aí. Tayana. Uma paciente que recebe um diagnóstico assim com 30 e poucos anos, como é para você na sua experiência de onco? Tema tão, momento tão delicado assim. Eu acho que, assim, pra gente, médico, que recebe essa paciente com esse diagnóstico aos 30 anos, a única coisa que eu acho que a gente é capaz de fazer é acolher. É acolher tudo o que vier, sabe? Assim, não dá pra gente minimizar nada, sabe? E eu acho que talvez nesse primeiro momento é difícil ter uma palavra de conforto, sabe? Por mais que você mostre os dados de que a gente cura bastante, o estadio inicial e tudo, é muito difícil naquele momento você conseguir fazer com que a paciente fique tranquila de que, tô segura, sabe? Em vários momentos eu já tentei me transportar para o outro lado e recentemente a gente teve uma vivência de câncer na família e, gente, eu acho que é válido a gente tentar acalmar, a gente dar evidência de que aquilo é curável, mas sabendo que você não vai conseguir tudo o que você quer e que a paciente vai sair ainda da sua sala naquele momento achando que tudo pode acontecer, inclusive o pior. É né? como se cada uma tivesse um momento para digerir aquele assunto. Com certeza. Umas vão digerir certeza. mais rápido, É. outras nem tanto. Com certeza. Acho que a gente não... na maioria das vezes, eu sou muito feliz, assim, em dizer que na maioria das vezes as pacientes dizem, doutora, eu saio mais tranquila. Mas a gente sabe que sai ali com uma incerteza. Sai com uma incerteza. E essa incerteza talvez nunca acabe. Nunca, né? Porque é aquela coisa, inclusive no consultório, diferente no SUS, às vezes no SUS a gente precisa dar alta para as pacientes por conta, né, do serviço que não tolera ter todo mundo, mas no consultório a gente consegue, então a gente fala assim, você vai ser para sempre minha paciente. E aí a paciente olha assim e faz, mas por quê? Eu não vou ficar curada. Então, por que você não está me dando alta? Entendeu? Porque a gente sabe que, infelizmente, em alguns casos a gente tem recidivas muito tardias, né? Ou você tem outros tumores. A gente hoje fala de sobreviventes de câncer, né? Que a gente também tem um programa muito legal que acompanha as pacientes sobreviventes de câncer de mama, que são pacientes que vivem pós-diagnóstico, mas que a gente vive ali numa vigilância de segundos tumores ou de recidiva daquele primeiro tumor. Então, a gente sempre vai ter uma ameaça que né, acompanha a paciente. Essa ameaça no início é maior, depois ela vai ficando sempre menor, mas ela nunca deixa de existir. Então, eu acho que assim, a nossa função é acolher o que a paciente traz, se disponibilizar inteiramente para o que ela precisa, sabe? E tentar atender a todas as demandas possíveis. Mas sabendo que muitas vezes a gente fala, vai passar e tudo. Sim, de fato vai passar. Mas às vezes o vai passar minimiza um pouco o agora, né? Então, vai passar, mas eu preciso viver agora, né? Então, o agora é agora e a gente tá aqui, a gente vai começar. E acho que é importante a gente desenhar um mapa da estratégia que a gente vai ter, sabe? Então, a partir de agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse exame, a gente vai fazer isso aqui. Isso eu acho que dá para a paciente ela se localiza ali, o que é que eu estou fazendo, para onde eu vou, o que é que pode acontecer, e viver uma etapa de cada vez. Acho que é isso. É exatamente isso que você falou. A gente tem que acolher, né? Entender que nessa idade, o diagnóstico, na maioria das vezes, é um susto, né? Então, é uma notícia que a paciente, ela fica até o último minutinho, né?
esperando que o resultado da biópsia fosse negativo. E quando a gente dá o diagnóstico, eu acho que o que vem na cabeça das pacientes, além, né, de tudo que você já falou, é um monte de incerteza. Então, assim, pra a gente, além de acolher, de estar ali, olha, eu vou estar aqui com você o tempo todo. Agora a gente vai seguir esse passo a passo. Eu falo para as minhas pacientes, eu digo, olha, a gente vai subir uma escadinha, né? Então, cada degrau importa. E você vai tirar as dúvidas, eu vou te explicar cada degrau, um degrau por vez, né? Porque você não vai conseguir pular do seu primeiro degrau para o terceiro. Então, a gente vai um de cada vez. O primeiro passo é ter o diagnóstico, porque a gente só pode tratar o que a gente sabe, né? Então, a gente tem no diagnóstico, a gente vai lá buscar o melhor tratamento. E sempre explicar, olha, o próximo passo é esse, como você falou. Depois a gente vai por aqui, depois a gente vai para esse. E como o tratamento do câncer de mama é multidisciplinar, quando as pacientes sabem que a gente trabalha em conjunto, né? A gente tem muitas pacientes em conjunto. Elas se sentem mais seguras. Muito mais seguras. Elas levou um exame para a Tayana. Aí fala, Tainara já viu? Não, mas ela já vai ver. Então eu vejo, falo com ela. Então elas se sentem que estão numa rede protegida, né? Que a gente está ali para acompanhar elas, né? Nesse processo, que é um processo, o tratamento, né? E eu acho que comunicação, né? Que é o que vocês estão fazendo aqui, né? Acho que é conseguir se comunicar com a paciente, assim. Às vezes a gente tem o Medicaid, né? Que eu achei legal que vocês falaram, assim. Às vezes a gente usa os termos que, gente, a paciente já está tão perdida. E a gente, naturalmente, porque a gente fala entre nós, tumor triplo negativo, e você fala para a paciente fica faz aqui. Socorro. Né? O que é isso? Eu vou morrer mais, eu vou morrer menos, eu vou viver mais, vou viver menos, né? Então a gente tem que fazer esse exercício de saber se comunicar durante toda a jornada e ter paciência, né? E saber que a prioridade é que a paciente entenda. Sim. Né? Então isso é a prioridade. Isso é uma coisa interessante. Essa semana agora me chamou a atenção esse detalhe de uma bobagem que às vezes a gente pega uma biópsia e ela é positiva ou negativa, né? Você não vai entrar no detalhe da biópsia, mas positiva ou negativa. Aí eu me lembro que o senhor, ele levou a biópsia pra mim, e aí ele falou, e aí, então eu falei, pô, deu negativa. Aí ele, meu Deus do céu, e agora falou, deu negativa. Mas a cabeça é o quê? O negativo era ruim. Negativo é ruim, positivo. Positivo Hoje é eu me bom. policio, eu não falo mais assim. Eu digo, deu ou não deu, né? Sim. É um pequeno detalhe de comunicação que a gente se perde, né? A gente usa muito o termo naturalmente, né? Mas aí quando Isso. você minimamente se coloca no outro lado, você diz assim, Tem que nossa, deixar mais Claro, claro. cara, Tem que às vezes deixar tá num claro. grau de tensão tão grande, né? Que você vai falar, vai entrar por aqui, vai sair por cá. E Daí, assim- daí a importância do acompanhante, né? E a gente Você tem que tem um equilibrar a acompanhante. clareza no que a gente está falando com a sensibilidade, né? Porque naquele momento é bem isso. um momento isso aí. de vulnerabilidade, delicado. Então, você tem que explicar, porque elas precisam das informações corretas, de fato. Mas você tem que ter É o a arte. sensibilidade, né? Com a experiência, para poder você passar aquilo ali para a paciente, para o acompanhante. Quando a gente vai explicar, se a gente for explicar todo o tratamento, a paciente vai sair desnorteada, né? Com tanta coisa. Então, eu sempre vou Passo um a degrau passo. por vez, um passo a passo, né? E, como você já disse, a gente acolhendo aquela paciente, entendendo também o ambiente e a vida que ela tem, né? O que, é que a gente vai influenciar naquele momento de vida dela. a mulher você pode falar mais do que a gente para não ficar aqui fazendo propaganda da gente. Mas assim, a Mas eu acho tudo mulher, isso. a mulher é na maioria das famílias, eu diria, o cerne, né? Com certeza. E aí, de repente, esse cerne adoece, né? Você desestrutura toda a família, Sim. né? Hoje, ainda mais, além de ser esse cerne cuidador e tudo, a mulher também pode ser a provedora financeira. Então, assim, como oncologista, como mastologista, como médico dessa paciente, a gente precisa olhar todas essas coisas. Porque, tipo, qual químio eu vou fazer? Eu preciso saber o que a paciente pode fazer, entendeu? Por exemplo, tem pacientes que não querem parar de trabalhar. Porque se ela parar de trabalhar, ela vai perder o salário e a bonificação
né? Embora tenha, no Brasil a gente tem a Previdência Social e tem o benefício, mas tem mulheres que trabalham em cargos de comissão e tal, e que perdem um benefício muito grande no trabalho. Então essa mulher fala, doutora, bote minha quimio na quinta, porque aí eu tenho a sexta para descansar, o sábado e domingo. Se eu fizer na segunda, eu perco minha semana toda de trabalho e eu não posso parar. Porque eu tenho um filho, Imagina, tenho, né? A gente Então, tem que olhar assim, tudo isso. Aí você tem que olhar para tudo complexo, isso, né? O homem também, quando é homem, o homem também tem essa função de provedor, a gente também tem que olhar para ele. Mas eu vejo que a mulher tem ali uma dependência dos filhos muito grande, né? E a mulher fica carequinha, então como falar isso para os filhos? Em que momento falar isso para os filhos? O filho é adolescente, como é que ele vai cuidar de mim? Eu sou mãe solo, eu tenho um filho adolescente, meu filho vai ter que cuidar de mim quando eu vomitar no pós-quimioterapia, né? Eu acho que tudo isso a gente tem que parar para escutar. Dá um trabalhão, mas eu acho que é a arte de fazer, entendeu? Porque se a gente não olha para tudo isso, a paciente não vai aderir ao tratamento. Não vai aderir, vai tolerar muito pior e o desfecho vai ser pior. A gente vai conseguir curar menos, a gente não vai conseguir chegar onde a gente quer, né? Então, acho que é essa complexidade toda, sabe? A oncologia é uma área que demanda profissionais sensíveis, né? Profissionais empáticos, profissionais que tenham essa vivência, às vezes já traz da natureza, porque a idade é pouca e não vivenciou ainda tantos pacientes, mas com certeza eu imagino que com o tempo você vai aí, né, apurando essa habilidade, mas demanda aí muita sensibilidade, né? Graças a Deus, assim, todos que eu conheço, acho que são bem sensíveis e... Porque o impacto do tratamento oncológico é grande e muitas vezes ele é longo, né? Então é diferente de uma cirurgia, você vai me falar assim, diferente de uma cirurgia urológica que você vai ter um impacto grande, mas é por um tempo, né? Sei lá, Sim. dois meses, 3 meses. Deu alta, acabou. Deu alta. E a gente não, assim, o tratamento mais curto para câncer de mama, de quimioterapia, são 6 ciclos, um a cada 21 dias. Então, 5 meses de tratamento. Isso já tendo passado por uma cirurgia antes ou passando por uma cirurgia depois. Isso depois ela faz rádio. E aí depois ela faz hormônio. Hoje a gente faz hormonioterapia durante 5 a 10 anos. Obviamente que uma tolerância é muito melhor do que uma químio. Então, o impacto é muito grande em todos esses aspectos, né, da vida social, física e tudo, e é muito longo. Então, acho que por isso que tem todas essas demandas, né? E a gente tem que acolher. Indo para mulheres 45 mais. E aí chega a idade da menopausa. Isso muda o quê? No acompanhamento, enfim, no rastreamento, no diagnóstico, como é que... Não, o rastreamento a gente vai seguir a mesma coisa, o mesmo protocolo da mamografia anual, né? A gente às vezes adiciona o ultrassom em pacientes com mamas ainda densas, né? Que tem alguma densidade mamária. E essa fase, período de perimenopausa, né? Pode começar a ter regularidade do ciclo menstrual. É comum as pacientes sentirem mais dor, elas ficarem mais preocupadas também com o risco, porque com a idade o risco aumenta. Um dos fatores de risco para o câncer de mama é a idade. Então, eu acho que a partir dos 40, né, vou puxar um pouquinho para antes, ser o acompanhamento regular, né? Aquela visita anual, o exame anual, todas as coisas de prevenção primária, de redução de risco que a gente já falou aqui. E no caso de pacientes que precisem, vão fazer alguma reposição hormonal, aí é que não podem deixar de fazer esse acompanhamento próximo com o especialista mesmo. Mas, de forma geral, a mamografia, com ou sem ultrassom, dependendo do caso, né? E o exame clínico anual. Para mulheres a partir dos 45, tanto faz 45, 60, 50, tudo igual, coisa, né? mesma coisa. Agora, uma coisa que ninguém nunca discute. E o homem trans, né? Isso eu me lembro que em urologia, há uns 3 anos atrás, a tendência da SBU era falar de pessoas com próstata, né? E não rastreamento para homens e tal. Como é que fica isso para mama? A gente isso, assim, câncer na população LGBTQIAPN+, é algo ainda que está sendo muito estudado.
Primeiro porque a gente não tem números exatos, né? Porque no Brasil e no mundo a gente nem coleta gênero, a gente coleta só sexo. Então, nasceu homem ou nasceu mulher, vai ser homem e mulher a vida inteira. E, na verdade, não é, né? A gente ainda tem essa fragilidade. Então, a gente não tem estatística. Mas, assim, o homem trans, então, só pra gente esclarecer aqui, porque os termos são muitos, né? Então, assim, homem trans é essa pessoa nasceu mulher e ela se identifica com o gênero masculino. Então, na maioria das vezes, ou se ela não fez a cirurgia redesignadora do gênero, que seria tirar as mamas, né? Porque ela se identifica como um homem. Essa pessoa tem que fazer o rastreio para câncer de mama como uma mulher, certo? Então, a partir dos 40 anos, fazer a mamografia e ultrassonografia, ressonância e outros exames aí de acordo com a indicação. O que às vezes confunde um pouco e aí dificulta um pouco o manejo é o uso dos hormônios, né? Porque no processo dessa redesignação, a gente usa hormônios masculinos, no caso da mulher que se identifica como homem trans ou vice-versa. Então, às vezes, o uso de testosterona e outros hormônios pode modificar esse risco. Mas, via de regra, o risco do homem trans é o mesmo da mulher cis, certo? Então, a mulher que nasceu mulher e que se identifica com o gênero feminino, que é isso que a gente está dizendo, mulher cis, ou o risco do homem trans. Então, é o mesmo, porque tem mama. Desde certo? que mantém a mama ali, Desde que mantém a mama. Certo. Tirou a mama, obviamente o risco cai, né? Mas aí tem muitas nuances. Se você passar para o contrário, né? A mulher trans, que é o homem que nasceu homem e que se identifica como mulher, esse homem ele passa a usar hormônios de feminização, que são estrogênio e progesterona, e aí o risco dele, mulher trans, ter câncer de mama é um pouco maior do que aquele homem cis. Entendi. Vai dar uma complicada, né? Porque os gêneros são muitos. Mas aí, de maneira geral, assim, existem muitas fragilidades no cuidado com essa população. A primeira delas, imagine, né, um homem que ele se identifica com o gênero masculino, então é esse homem trans, e ele vai numa clínica fazer mamografia. Né? Então, existe uma dificuldade social de manejo dessa população e muitos pacientes morrem por conta disso, que é a transfobia, né? Então, eles sofrem com preconceito e aí, se a gente passar para pensar, por exemplo, em câncer de colo uterino, né? Então, existe toda essa dificuldade. Mas o risco de câncer de mama vai depender de ter ou não a mama, né, nesse processo de redesignação, e de saber o uso de hormônios, né, e qual é o gênero exatamente com que ele se identifica atualmente ou não. Perfeito. Estamos nos encaminhando aí para o finalzinho e uma pergunta que me surgiu aqui agora. A gente fala muito da mulher, né, no Outubro Rosa, claro, mas também pode ter câncer de mama em homem, né? É comum, não é comum? Não, definitivamente não é. 1% dos casos de câncer de mama é na população masculina. Né? E os homens têm que fazer o quê de observação? Não tem rastreamento para homens justamente por ser, né, uma minoria. É basicamente se examinar, né? Observar qualquer diferença. Porque se examina, Jorge? Não. Porque no homem... É o apelo do Outubro Rosa. Eu conheço 2 casos. Eu conheço 2 casos. Eu era criança, era o marido de uma tia minha, então não é parente, que ele teve câncer de mama e já foi diagnosticado com metástase, né? Então, se eu não me engano, ele tinha até alguma coisa por contiguidade para arco costal. Eu me lembro que tinha uma questão dessa. É justamente porque o homem não tem quantidade não tem tecido mamário em quantidade, né? Então, quando surge um câncer ali, geralmente o homem vai sentir, né, um caroço. Muitas vezes acha que não é nada demais, enfim, tem toda essa questão de ir procurar um mastologista, ir procurar um médico que é de mulher, né, para poder ser examinado. Então, e também por ter uma quantidade menor de tecido, quando o tumor cresce, ele tem uma chance de
invadir áreas próximas, né? Músculo, costela, enfim. Então, no homem, a gente tem uma dificuldade de diagnóstico precoce, né? Na fase mais precoce, a gente vai diagnosticar os tumores sintomáticos, né? Que o homem palpou, sentia um caroço lá. Então, eles têm uma taxa maior de metástase para linfonodos axilares, metástases à distância, né? Então, o segundo caso foi exatamente isso. Esse é o contraparente. E já foi diagnosticado com mais ou menos uns 50 e poucos anos de idade, com metástase para axila. E o caso abriu realmente com linfedema, né? Eu tenho um paciente de 92 anos com câncer de mama. E foi homem. Ele, homem. E aí eu ia chamar a atenção mais uma vez para a mutação genética que a gente falou tanto, Sim. né? Então, homem com câncer de mama é critério, assim, sozinho para testagem, né? Então, além das mulheres com 50 anos e tudo, todo homem com câncer de mama, por não ser tão frequente, precisa ser testado, pensando justamente nele também, mas pensando na família, né? Então, esse paciente de 90 e tantos anos, ele é mutado. A gente acabou diagnosticando a mutação e aí a gente tá cuidando das filhas de maneira diferente, entendeu? Então, acho que a gente tem que cuidar. São tumores que nem sempre são fáceis de tratar, a nível de oncologia também, mas acho que o mais importante realmente é o homem se conhecer, principalmente, aí a gente volta na história familiar, né? Mesmo na ausência de mutação genética, história familiar de câncer de mama, o homem conhecer a mama e as outras pessoas também conhecerem a mama. É a mesma mutação da mulher? É o mesmo gene, pode ser o mesmo gene, principalmente o BRCA2 para o homem. Na mulher tem o BRCA1 e BRCA2. O homem também pode ter BRCA1, mas principalmente é BRCA2. Fica aí o recado, hein, Jorge? E é Fazer um engraçado. ultrassom. Verdade. BRCA2 tem risco também de câncer de próstata hereditário, né? Então, pacientes com câncer de próstata muito agressivo, que já diagnostica metastático, esses pacientes também devem ser testados. E a gente sempre fala isso, assim, o teste é para o paciente, muitas vezes a gente pode usar isso para tratamento, mas também para a família. E às vezes engraçado que às vezes a gente convence o paciente a testar pela família, Pelos filhos, né? Porque você tá falando ali, e o risco é de tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E além disso, se você tiver, a gente vai testar suas filhas, os seus filhos. Aí diz, não, então eu quero, né? Porque é importante mesmo, né? Você vai... Porque o paciente que já tem câncer faz assim, pra que eu quero saber desse negócio? Eu já tenho, né? Mas aí os filhos que não têm, a gente pode cuidar, né? Então é importante. É isso aí. Chegamos ao fim? Já chegamos ao fim. foi rápido. Eu fiquei Mas de a gente olho. começa a conversar, passa rápido, né? Um Tá rápido. bate-papo, que a gente Mas pisca, isso aí já chegou tem ao 46 minutos quase. Já tem 46 minutos. Bruna, geralmente eu faço no final uma coisa que eu comecei a chamar de constrangendo o convidado. Opa. Você já viu isso? Já viu esse Essa quadro? é a hora que a gente pode sair correndo. É que eu viro pra Tayana e perguntei, aí, Tayana, você já tá seguindo a gente? Você já segue a gente? Tá constrangido. Seguirei a partir do próximo minuto. Ela estou. segue. Eu já estou. Eu vi Você não lá. vai conseguir me constranger. Salva. É isso aí. Então sigam a gente lá no Instagram, é assim que a gente fala, YouTube, Spotify também. Vejam os episódios, encaminhem para familiares, No amigos. Instagram é assim que a gente fala. Agora no YouTube é assim que a gente fala. E no Spotify é assim que a gente fala. Ficar bem Pra colado. fixar mesmo, né? E aí, meninas, deixem agora um recado final de vocês, passem a rede social de vocês para quem está nos ouvindo poder tietar vocês ali um pouquinho. Então tá bom. Então o recado do Outubro Rosa é de fato a mulher, né, fazer o seu rastreamento a partir dos 40 anos, incentivar outras mulheres, né, perder esse medo de fazer a mamografia, enfim, o benefício é muito maior. E meu Instagram é @suamastologista. Eu acho que do Outubro Rosa é isso. Acho que a gente vê que a campanha que talvez de conscientização ao câncer é a maior no Brasil e no mundo, mas não é à toa. A gente tem 77 mil novos casos de câncer de mama no Brasil nesse ano e no próximo ano também. Essa é uma previsão do INCA, né? Então, eu acho que nada mais importante do que a gente falar de prevenção, porque é através da prevenção que a gente vai evitar que aconteça, e falar de diagnóstico precoce, que a gente vai curar mais.
Além disso, eu sempre penso no Outubro Rosa como esse senso de empatia, né? Que é você tentar ser multiplicador de boas informações para levar para as outras pessoas e ampliar. E de responsabilidade social, né? O que é que a gente vai fazer no Outubro Rosa, além de colocar nossa carinha na mídia, né? Mas, assim, talvez doar mamografias e fazer programas sociais, né? Então, acho que tudo isso engloba o Outubro Rosa. Além de cuidar das nossas pacientes que já têm o diagnóstico, né? Mostrar para elas que, de fato, elas são sobreviventes, elas são vencedoras. Não importa como está o câncer de mama delas, né? E o meu Instagram é @doutora Tayana Santana, Tayana com TH. TH sem Y. Sem Y. Tainara, o seu é? Sua mastologista. Sua mastologista. E ela é Tainara sem H e Com Y. Tainara Carvalho. A sua mastologista encontrei aqui. E obrigada pelo convite. Ai, foi uma ótimo. honra. Obrigada, Receber gente, também vocês. pelo convite. Foi ótimo. Sei que a Bate-papo, agenda de passou vocês rápido. É gigantesca esse mês, né? Muitas demandas. Então, obrigada aí por terem participado. Imagina. Não, Tudo Jorjão? bem. É isso aí. E é um tema que eu definitivamente não domino, mama. Mas é o segundo episódio de mama que eu participo. O primeiro foi de amamentação, né? E eu fui um peixe fora d'água. Pior Porque as ainda, né? mulheres falando aí da experiência de amamentar. E você lá. E eu, é isso aí. Mas o câncer de mama Muito bem. precisa. Não, câncer de mama sem dúvida. Câncer de mama câncer mais comum do mundo. Então, a gente tem que Muito olhar bem. pra ele, né? É isso aí.